Estas palestras, ela tem uma sequência e vai desembocar no nosso tema, na quinta-feira, fazendo discípulos e não convertidos. Ontem nos detivemos na primeira expressão que aparece em Efésios 3, de 14 a 21, plenitude de Deus. E vimos ontem então a primeira asa da vida cristã. Usamos a figura aqui, uma ilustração do papagaio. Vou repeti-la para os que não estiveram aqui ontem. Eu ganhei um papagaio e eu queria muito ter esse papagaio solto lá em casa para poder brincar com ele. Eu tenho um amigo que tem um papagaio assim, eu acho fantástico. Aí a pessoa que me deu o papagaio, eu perguntei como é que eu fazia para deixá-lo solto, sem ter que prendê-lo numa corrente. E ela me disse que tinha que cortar a asa. E eu cortei as duas asas e o papagaio foi embora, quando foi deixado solto. Eu fui reclamar com a pessoa, ela disse: não, mas você cortou as duas asas, era para cortar apenas uma, porque tendo uma asa cortada e a outra longa, ele não levantaria voo, porque ele não teria aerodinâmica. Mas você cortando as duas, ele ficou com um cotoco, mesmo assim ele tinha aerodinâmica. Então nós estamos tomando isso por ilustração para dizer que a vida cristã, ela precisa de duas asas como um pássaro, de igual tamanho, para que possamos ter uma boa aerodinâmica. E essas duas asas são os dois aspectos da vida cristã que eu estou chamando de aspecto da individualidade e o aspecto da corporatividade. No aspecto da individualidade, nós vimos o que é plenitude de Deus, que está lá em Efésios capítulo 3, de 14 a 21. E hoje nos deteremos em Efésios 4, 1 a 16, onde vai aparecer a expressão plenitude de Cristo. Nós pensamos que são expressões sinônimas, mas não são sinônimas, são complementares, como as duas asas de um pássaro. Plenitude de Deus é uma asa e plenitude de Cristo é outra asa. Plenitude de Deus fala do aspecto individual, da verticalidade da nossa fé, e a plenitude de Cristo fala do aspecto corporativo. Vamos então ler este texto, Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Aqueles que não receberam este esboço, nós vamos providenciar para que amanhã todos possam ter. A ênfase de Efésios 4, que aqui aparece, onde aparece a expressão plenitude de Cristo, é a ênfase no corporativismo. O aspecto individual foi uma grande conquista da reforma. A reforma destacou 3 grandes verdades, resgatou 3 grandes verdades, entre outras: a justificação pela fé, pela graça mediante a fé. Portanto, o indivíduo, ele é que teria que responder. Esta é a pregação que caracteriza uma igreja genuinamente evangélica. Até a reforma, as pessoas eram cristãs desde o nascimento por um rito religioso. Povos foram conquistados na força das armas e declarados cristãos. O evangelho, ou melhor, o cristianismo veio para o Brasil na bota do soldado português, e os índios foram cristianizados, os africanos escravos foram assim cristianizados, e assim o cristianismo foi levado e imposto a muitos povos pela força das armas. E nós percebemos que a verdade genuína resgatada pela reforma é que o indivíduo teria que responder. Nascer do Espírito, então, é uma expressão da individualidade. O livre exame das Escrituras, outra grande doutrina resgatada pela reforma, valorizando também o valor da pessoa. Até a reforma, o indivíduo não tinha o direito de interpretar. A interpretação era tão somente a da igreja. Mas com a verdade bíblica de que o indivíduo é que se liga ao Senhor e ele passa a ter o Espírito Santo, ele também pode interpretar as Escrituras. O livre exame das Escrituras também veio ressaltar o valor da pessoa. E a terceira grande verdade do sacerdócio universal dos salvos, ressaltando também o valor da pessoa. Ele não precisa de um mediador humano, ele tem livre acesso ao trono da graça. Nós, como igreja evangélica, temos pregado estas tremendas verdades e não podemos jamais deixar de pregá-las. Mas uma grande ênfase neste primeiro aspecto tem gerado um cristianismo de uma asa só. Muito da proposta de Cristo sim e igreja não é resultante de um exacerbado individualismo. Muito do exacerbado individualismo do nosso mundo ocidental é oriundo da reforma. O aspecto corporativo é tão importante quanto o aspecto individual, assim como as 2 asas de um pássaro são de igual importância. Deus nos tirou da massa não pensante, lidou conosco como indivíduos, mas não nos deixou soltos, Ele nos colocou num corpo. Esse exacerbado individualismo tem levado muitos a quererem Jesus. Jesus sim, igreja não, porque dá uma tremenda mão de obra. E assim, muitos desenvolvem apenas o primeiro aspecto da vida cristã, que é o aspecto da individualidade. Agora, Efésios 4, de 1 a 16, nós vamos perceber que o apóstolo está tratando deste aspecto corporativo, e nós vamos encontrar aqui os princípios que devem reger a unidade do corpo, para atingirmos a estatura do varão perfeito, que não é o indivíduo, mas o corpo coletivo. Plenitude de Cristo está falando do corpo plural. Vamos nos deter então em 3 importantes princípios que estão aqui em Efésios 4, de 1 a 16. O primeiro princípio é que a unidade do corpo nasce da unidade de Deus. Versículos 4 a 6. Assim como Deus é plural, Ele está formando o homem plural, que é a noiva. E em Efésios mesmo, capítulo 5, de 22 a 33, o apóstolo diz que isso é um tremendo mistério. A matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus, 1 mais 1
é igual a 1 no casamento. 1 mais 1 é igual a 1. É distorcida a ideia daquele que diz assim: você já encontrou a sua cara metade? Cara metade significaria que uma pessoa é meia pessoa, ela se torna uma pessoa inteira só quando se casa. Isso é uma distorção. O homem não é uma meia pessoa, nem a mulher uma outra meia pessoa, que quando se ligam se tornam um inteiro. Não haveria nenhum mistério. O homem é um ser integral, a mulher é um ser integral, de tal maneira que uma pessoa que não venha se casar não tem que ser uma pessoa pela metade, não tem que ser uma pessoa frustrada. O mistério é de que 1 mais 1 é igual a 1. A Trindade também é 1 mais 1 mais 1 igual a 1. E a igreja é 1 mais 1, N1 igual a 1. E Efésios 4, de 4 a 6, apresenta 7 unidades que nascem da unidade de Deus. 3 dizem respeito às pessoas da Trindade: um só Espírito, versículo 4, um só Senhor, versículo 5, que é o Filho, e um só Pai, versículo 6. As outras 4 unidades são fruto da unidade da Trindade: um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Então, nós percebemos que esta unidade do corpo de Cristo nasce da unidade de Deus. O segundo princípio é que a unidade do corpo cresce pela diversidade dos dons, de 11 a 16. É unidade sem perda de identidade. Um é perna, outro é braço, outro é olho. Uns são apóstolos, outros profetas, outros mestres. 1 Coríntios 12, de 12 a 31, nos mostra que somos diferentes, porém complementares. Precisamos uns dos outros. Não existe ninguém com todos os dons. Exatamente, os dons são diferentes para nos forçar a formação de corpo. A má compreensão dos dons tem levado a muita distorção na vida cristã. E é aqui que eu precisaria que todo mundo tivesse este apêndice número 1, porque eu gostaria de trabalhar agora em como descobrir a sua função no corpo, ou como descobrir o seu dom espiritual. É o apêndice número 1 desta mensagem, quando estamos falando da unidade do corpo que cresce pela diversidade dos dons. A respeito dos dons espirituais, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No entanto, este é um assunto no qual a igreja tem estado em profunda ignorância, e ignorância geralmente promove distorções. Esta frase aqui eu pretendo que seja minha, se não for, me Deus o dono. Zelo sem entendimento gera fanatismo. Às vezes temos até que elogiar tanto zelo em algumas pessoas. Às vezes existem cristãos cheios de zelo, deve-se louvá-los pelo zelo, mas muitas vezes é um zelo sem entendimento que conduz a um fanatismo doentio. No entanto, existe um outro grupo no outro extremo, cheios de entendimento, mas sem zelo. Entendimento sem zelo gera comodismo. Todos os que frequentam uma casa de profetas como esta, onde batalhamos na busca de entendimento, devem estar muito atentos para não serem pessoas cheias de entendimento, mas com muito pouco zelo. Zelo eu chamaria de paixão. O que nós devemos perseguir é zelo com entendimento, porque zelo com entendimento gera dinamismo. Este é o desafio de quem está aqui estudando com critério, com cuidado, com zelo, para ter entendimento, mas que você jamais perca a paixão.
Já vi jovens vindo para um seminário e perdendo totalmente a paixão. Jovens que saíram de suas igrejas cheios de zelo, de amor por Jesus, eram um zelo sem entendimento, vieram para um seminário e se encheram de entendimento e perderam o zelo. Que você possa continuar cheio de paixão por Jesus, cheio de zelo, que você desenvolva profundamente a primeira asa, como vimos ontem, a asa da individualidade, do relacionamento com Deus, da busca do amor ao Senhor sobre todas as coisas, e que você possa crescer profundamente também no entendimento. E é com essa motivação que devemos buscar entendimento sobre os dons espirituais. A questão dos dons, a doutrina do Espírito foi, talvez, e tem sido uma das doutrinas que mais tem dividido o povo de Deus. A própria nossa denominação foi cingida na década de 60 em cima dessa doutrina. Grupos se polarizaram, houve tanta doença oriunda dali, muitos problemas. Por isso nós precisamos nos acercar deste assunto com muita piedade, com muito zelo, para que tenhamos um entendimento genuíno, zelo com entendimento. É muito interessante que entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, onde o apóstolo fala de dons, ele insere bem no meio o capítulo 13, que exalta o amor. O conhecimento do nosso lugar no corpo, ou do nosso dom espiritual, é fundamental para uma vida cristã dinâmica, mas tal dinamismo só será consequente se estivermos mergulhados no amor. Estudaremos tão importante tema procurando responder a certas questões. Primeira questão: qual a relação dos dons espirituais com o batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos fala de dois batismos: o batismo invisível, que é o batismo no Espírito Santo, que nos coloca no corpo de Cristo, ou seja, na Igreja Universal. Os irmãos da chamada renovação poderão dar o nome que quiser a qualquer outra experiência. Os irmãos chamados carismáticos poderão dar o nome que quiserem a qualquer outra experiência que tenhamos na vida cristã, menos batismo no Espírito. Batismo no Espírito no Novo Testamento é a regeneração. Não tem como. O melhor livrinho, grande livro de John Stott, Batismo no Espírito Santo e Plenitude do Espírito, deve ser lido por todos, um livro tremendamente importante. O batismo visível, que é o batismo na água, nos coloca na igreja local ou na igreja visível. O ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado na igreja visível, mas ele foi batizado na igreja invisível, na sua conversão. As doutrinas da nossa fé não podem ser estabelecidas sobre as porções históricas, mas tão somente sobre as porções didáticas. Este é o argumento muito forte de John Stott no seu pequeno livro. As porções históricas são descritivas e as porções didáticas são normativas. No livro de Atos, e tão somente no livro de Atos, é que os irmãos da linha pentecostal e dos chamados carismáticos se firmam para dizer que batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção acompanhada de línguas. Isso só aconteceu no livro de Atos 4 vezes. Nunca mais o apóstolo Paulo não menciona em nenhum ponto doutrinário esta colocação doutrinária que é feita por estes irmãos. Então nós não podemos aceitar esta tese. O Novo Testamento, nas suas porções didáticas, por quê? As porções didáticas expressam o que é norma, o que é para todos. As porções históricas expressam o que aconteceu de fato. Diante de um dado histórico, nós temos que ter a seguinte postura: isto é algo que pode se repetir, mas não tem que se repetir. Um engano que nós evangélicos chamados tradicionais cometemos é de também tomar uma posição em dizer que certas coisas não podem mais se repetir.
Nós não podemos tomar essa posição. Diante de uma porção histórica, por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Quando Pedro andou sobre as águas, o texto registra, o Evangelho registra, é um fato que aconteceu, mas ali não existe o ensino de que todo cristão iria andar sobre as águas. Mas eu lhes pergunto, um cristão hoje poderia novamente andar sobre as águas? Sim! Basta Jesus dizer, vem, como disse para Pedro. As porções históricas podem se repetir, mas não tem que se repetir. Daí o engano dos que querem pegar as porções históricas do livro de Atos e dizer que aquelas porções são a norma. Aquelas porções são porções históricas. Mas também muitos de nós caímos no engano de dizer, não, isso aqui nunca mais pode se repetir. Também é engano. Diante de uma porção histórica, a nossa postura tem que ser, isto é algo que poderá se repetir. Se acontecer com uma pessoa, você não pode ficar de pé atrás dizendo, fanático, ou aparecido, ou coisas tais. Se alguém chegar para você e der um testemunho de que passou por uma determinada experiência, você deve se alegrar com a pessoa e não dizer assim, duvido. Experiência é igual a impressão digital, cada um tem a sua. O que não podemos é querer reproduzir a nossa experiência sobre o outro. A experiência é única. Eu posso ter uma experiência que ninguém mais vai ter. Ela não é norma, ela é descrição de um fato. Qual deve ser, então, esta postura tem que nos levar a perceber que, tendo a palavra de Deus, analisando a palavra de Deus com sabedoria, nós temos que distinguir entre ensino que é para todos e experiências que nem sempre se repetem. O que está muito claro em todas as porções didáticas do Novo Testamento é que batismo no Espírito Santo é a regeneração ou o novo nascimento, como quando somos colocados no corpo de Cristo. Eu tenho um mapinha aqui para analisar a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para entendermos a experiência apostólica à luz dos ensinamentos de todo o Novo Testamento. Quem não tem esse esboço aí, vai ser meio difícil. Muito bem. Jesus morreu na Páscoa. Quando o cordeiro pascal estava sendo oferecido, Jesus estava sendo sacrificado lá de fora de Jerusalém. Ficou sepultado 3 dias. Que dia que ele morreu? Da semana? Se Jesus morreu na sexta-feira, esse negócio está meio furado. Porque se morreu na sexta e ressuscitou no domingo, dá 1 dia e meio mal e mal. Fazemos um malabarismo danado para tentar ajustar, que pegou um pedacinho da sexta, pegou o sábado e um pedacinho do domingo. Quando perguntaram a Jesus, que sinal nos darás? Ele disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no coração, dentro daquele peixe, o Filho do Homem estará também no coração da terra. O único sinal que Jesus disse que daria, deu pela metade. Por isso eu não creio que ele morreu na sexta-feira. Eu acho que ele morreu na quarta-feira. Naquela semana houve 2 sábados. Todas as festas fixas de Israel era chamada de sábado. O livro de Marcos diz, ao final dos sábados, tom sabaton, ao final dos sábados. Então dá para fazer uma ajeitada nos textos e perceber que provavelmente Jesus morreu foi na quarta-feira. Ele passou 3 dias inteiros e 3 noites inteiras no coração da terra. Muito bem. Ao 3º dia ressuscita e fica com os discípulos 40 dias. 40 dias Jesus aparece aos discípulos em diversas circunstâncias para fixar neles o fato real da sua ressurreição.
Não apareceu só de longe, uma névoa. Ele comeu com eles, ele andou com eles, ele os abraçou, eles o contactaram. Tomé cai de joelhos diante dele e o proclama: Senhor meu e Deus meu. Porque Jesus fica esse espaço de 40 dias? Para fixar muito forte neles a realidade da sua ressurreição corporal. E depois de 40 dias que ele está ressurreto, ele vai embora e promete-lhes o Espírito Santo. Mandou que aguardassem em Jerusalém. Quantos dias eles ficaram aguardando em Jerusalém? 7 dias. Porque 3 dias sepultado, 40 dias ressurreto, foi embora, e eles tiveram que esperar que o Espírito Santo veio nos 50 dias depois da Páscoa. Pentecostés, a festa dos 50, desde o momento que começavam a colheita. Essa era a festa das primícias. Porque Jesus mandou que aguardassem? Será que era muito longe? Para onde ia? É porque Deus é um estrategista, e Ele queria que o povo aguardasse em Jerusalém, que os apóstolos aguardassem, que os discípulos aguardassem, porque a festa das primícias, Jerusalém estaria novamente entupida do povo, e quando o Espírito vem, é a primeira colheita, a igreja nasce ali, com os primeiros frutos colhidos. Daí para frente, ninguém mais tem que esperar o Espírito Santo. Agora é: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Daí para frente, conversão significa receber Deus, e nem é só o Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Nosso corpo passa a ser o templo do Espírito. Deus vem morar em nós. Daí para frente, poderemos ter N experiências com Deus, N enchimentos, e daí temos que entender a diferença entre plim, pleimi e pleros. Deixo isso para os estudantes de grego. Podemos assim dar os nomes que quisermos, menos de batismo no Espírito Santo. Pode chamar de plenitude do Espírito, como falamos ontem, daquela morte do Isaac. Eu espero que ninguém aqui ainda esteja acalentando o seu Isaac depois de ontem. Eu espero que todo mundo aqui tenha subido no Moriá e matado o seu Isaac, não apenas o desmaiado. Quando então temos a compreensão de que entregamos tudo, podemos ter a percepção de que recebemos tudo. Quando eu me converti, foi bem ali no meio daquele movimento de renovação, estava nascendo no Brasil. Eu me converti em 63. Tive uma conversão assim espetacular. Eu passei meses voando. Eu pregava para todo mundo, até para poste na rua, e alguns devem ter se... alguns se converteram. Eu me lembro, minha noiva era missionária entre os índios em Mato Grosso. Eu fui visitá-la de trem. Eu preguei para todo o trem, ia de vagão em vagão pregando para todo mundo. Depois de algum tempo, começaram a vir as derrotas, as fraquezas, e eu entrei em parafuso, e eu queria: Deus, me leva embora, não quero ficar mais aqui. Aí comecei a ler tudo que falava de segunda bênção, de batismo no Espírito Santo, e eu pensava: é isso que eu preciso. E comecei a buscar, e a clamar, e a chorar, e a esbravejar, e não acontecia nada. Eu sempre me ajoelhava e esperava que viesse alguma coisa de cima. Os anos foram se passando, eu já era pastor, e eu tive uma influência muito forte de alguns irmãos. Um homem que me influenciou muito foi Roy Heston. Vocês devem conhecer os livros dele, se não conhecem devem lê-los. Queremos ver a Jesus, a senda do Calvário e enchei-vos agora, que estão em português. Este homem bebeu do grande avivamento de Uganda, na África, um avivamento que perdurou por mais de 70 anos, e o avivamento de Uganda, a centralidade do avivamento era a pessoa de Jesus. Fantástico. Eu fui muito influenciado por essa linha, e com o passar dos anos eu fui descobrindo que minha alma tinha sede, não era de poder, não era de uma experiência, minha alma tinha sede de Deus. Até que um dia eu estava no gabinete da igreja onde eu era pastor, nem estava em dias de tanta busca, veio à minha mente 2 acontecimentos ao mesmo tempo. Primeiro de um homem
que o diabo vivia atazanando ele porque ele não se lembrava o dia da conversão. E ele ouviu os testemunhos, todo mundo falando que tal dia se converteu, e ele não sabia. Ele se converteu bem criança e não sabia o dia. E o diabo vivia na cola dele dizendo: você não sabe, você não é convertido. Aí um dia ele levou uma estaca lá no jardim e diz: hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Enterrou a estaca lá. Quando o diabo vinha perturbá-lo, ele dizia: sai para lá, lá está a estaca. Eu tinha lido isso há muito tempo atrás e aquilo me veio à memória. Imediatamente veio à minha memória também o caso de um lugar na África, quando passavam a coleta, não entregavam, não era dinheiro, era abóbora, galinha. Os diáconos segurando nas pontas iam colocando sobre a oferta. Aí um menino se jogou sobre a oferta. E alguém escreveu um artigo sobre essa entrega, né? Naquele momento ali, porque eu já tinha lido tanta coisa. Edwin Orr, um famoso avivalista que passou pelo Brasil na década de 50, ele falava no seu livro sobre plena submissão, esta entrega total. E eu perguntava: mas Deus, o que falta entregar? Me mostra que eu quero entregar. E naquele dia, no meu escritório, tinha um puff. Sabe o que é puff? Aquele móvel redondinho assim. Eu me ajoelhei em cima daquele puff, me coloquei inteirinho em cima do puff. Falei: Deus, eu estou me dando todo para o Senhor, já me dei faz tempo, mas agora estou renovando isso aqui. O Senhor faz comigo o que o Senhor quiser. Me leva embora, me mata, me deixa prostrado numa cama, me manda a conchinchina. Eu estou te dando tudo. E assim como eu estou te dando tudo, eu sei que o Senhor está me dando tudo. Eu não vi anjo, eu não fui arrebatado, eu não falei línguas, mas naquele dia eu tomei consciência de que da mesma maneira que eu havia entregado tudo, eu havia recebido tudo. Eu estava pleno de Deus. Sabe o que é o problema? Daí a pouco eu estava levando gente para ajoelhar no meu puff. Aí eu acordei a tempo. Eu estava tentando reproduzir uma experiência, e ela era única. Quando Jesus falou de um batismo no Espírito Santo, ele estava se referindo à regeneração, no qual os apóstolos estavam parcialmente imersos, vindo a se consumar apenas quando o Espírito Santo veio para habitar dentro deles. Mas quando o Espírito Santo veio para ficar. Não há nenhum ensino no Novo Testamento de que agora, ao pregarmos o Evangelho, temos que dizer às pessoas que elas estão recebendo Jesus e que elas devem ficar num compasso de espera até receberem o batismo no Espírito Santo. Nem no livro de Atos isso tem base, porque o próprio Pedro, no dia de Pentecostes, quando a multidão veio a ele perguntando: o que é que temos que fazer? Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto posto, é importante frisar a relação do batismo no Espírito Santo, ou o novo nascimento, com os dons espirituais. Só recebe um dom espiritual quem nasce de novo. Só através do novo nascimento ou batismo no Espírito Santo é que a pessoa é colocada no corpo. Recebemos nosso dom imediatamente após a conversão. Existe diferença entre dom e talento. Dom é sobrenatural e talento é natural. Devemos falar em talento musical e não em dom, pois o não convertido também o tem. Então, isso são algumas considerações importantes nesta primeira questão. Segunda questão: quantos e quais são os dons apresentados no Novo Testamento e como podem ser agrupados? Existem opiniões divergentes. Alguns acham que as listas que aparecem no Novo Testamento não são completas, sugerindo com isso a existência de outros dons além dos mencionados. Vocês vão encontrar hoje no ministério chamado Rede Ministerial esta linha de pensamento. Interessante, eu acho que este trabalho da Rede Ministerial tem trazido uma contribuição excelente. Outros consideram apenas os 21 que aparecem em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 7 a 11 e Efésios 4, 4 de 7 a 11. Um certo grupo se limita à lista de 1 Coríntios 12, de 7 a 11, e fala dos 9 dons espirituais. Existem livros
com este título, os 9 dons espirituais, referindo-se apenas à lista de 1 Coríntios 12. Eu quero abordar as 3 listas dadas pelo apóstolo Paulo, observando as diferenças básicas entre elas. Eu vejo então que as 3 listas têm uma razão de ser e são diferentes. Os dons principais estão em Romanos 12, 6 a 8. São 7. Sigo a linha de raciocínio daquele curso Conflitos da Vida, dado por Larry Cohen. Talvez alguns o fizeram. Foi a abordagem que mais me satisfez até hoje, que me clareou o assunto dos dons. Então, os dons permanentes, ou os dons principais, são aqueles 7 de Romanos 12: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Todos aqui têm um desses dons. A tese de Larry Cohen no seminário Conflitos da Vida Avançado é que todos têm um dom apenas, o dom principal. Ou você é braço, ou você é perna, ou você é olho. É onde está a sua motivação principal. Há uma lista que depois da relação dos dons, eu não sei se vai dar tempo de nós trabalharmos na característica de cada um, isso poderá ficar para você depois. É importante perceber que esta primeira lista fala de dons que são permanentes. Você os terá desde a conversão até o arrebatamento, até a glória. A segunda lista são os dons especiais de Efésios 4, que falam não de dons, mas de pessoas dadas à igreja para serem líderes, treinadores do rebanho. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nem todas as pessoas vão ter estes dons especiais. Estes são dons de liderança, ou pessoas com habilidades especiais para treinarem o rebanho, para o rebanho fazer o seu ministério. É aqui que nós iremos trabalhar a partir de amanhã, numa revisão necessária da nossa eclesiologia, porque a nossa eclesiologia não observa este aspecto. O conceito de secular e sagrado tem prejudicado por demais a ação do corpo, a ação da igreja. O conceito de templo é nocivo. Eu estou escrevendo um livro intitulado Destemplando a Igreja, porque o conceito de casa de Deus tem sido tremendamente prejudicial para que o povo de Deus se perceba em ação. O que acontece? Os que trabalham no lugar sagrado, estes foram chamados para o ministério. Os demais estão no trabalho secular. Não existe essa ideia no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem trabalho sagrado e trabalho secular, é tudo sagrado. No Novo Testamento todo mundo foi chamado para o ministério. 2 Coríntios 5, 17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, por favor, continua. Nós decoramos as coisas em parte. O texto continua: pois tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos concedeu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nosso intermédio rogasse. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A quem é que Deus deu o ministério da reconciliação? Às novas criaturas. Eu não vou mexer muito aqui com vocês na questão do templo, não, porque senão eu vou ser apedrejado depois. Mas eu tenho percebido a nocividade de nós enfatizarmos este lugar que nos reunimos como casa de Deus. Gera na mente das pessoas uma vida dupla. Dentro deste espaço nós temos que ter um determinado comportamento, temos que nos agir e vestir de determinada maneira, fora é de outra maneira. Os que trabalham aqui estão no trabalho sagrado, porque foram chamados para o ministério, os demais estão no trabalho secular, e assim desenvolve-se na mente das pessoas uma religiosidade. Nós teríamos que perceber que Deus chamou-nos a todos para o ministério de adoração, o ministério de reconciliação, todos,
Agora, nem todos vão ser separados para serem líderes do rebanho. Essa segunda lista de Paulo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram dados ao corpo, não para que os demais fiquem assistindo. Na mente do povo, nós que recebemos, que somos de tempo integral, porque estamos no ministério, nós e somos os obreiros, nós temos que fazer, os demais têm que pagar a conta e assistir. Na cabeça dos crentes, e muitos de nós pastores também, se um crente vem na escola dominical, no culto da manhã, no culto da noite, vem na reunião de oração da semana e dá o dízimo, é um crentaço. Na nossa cabeça, a nossa expectativa é que essas pessoas tão somente assistam. Desenvolvemos na mente das pessoas a ideia de que o ministério deles é assistir. Quase que ensinamos ir por todo mundo e convidar a cada criatura. Parece que essa é a missão do crente. Isso eu vou abordar depois de amanhã. Essa segunda lista dos dons especiais são dons acoplados. Todos aqui têm um dos 7 dons e poderão ter um dos dons especiais ou mais de um dos dons especiais para treinar o rebanho. Deus não nos chamou para ser Ronaldinho, nos chamou para sermos, não gosto muito, mas Zagallo. Para isso que vocês estão aqui, para serem treinadores do rebanho e não os fazedores. Na mente do povo, vocês estão aqui para voltar para o ministério e vocês serem os goleadores. E o povo onde fica? Na arquibancada. Fora com este, troca, bota outro, está ruim, perneta. O povo está na assistência. E os pastores, os que foram para o seminário, esses são os fazedores. Engano. O apóstolo Paulo deixa claro aqui em Efésios que este grupo de pessoas aqui foram dados à igreja para promover o correto ordenamento dos santos, a fim de que os santos realizem o seu ministério. A terceira coluna são os chamados dons ocasionais. Estes 9, eles não são permanentes. No meio pentecostal, no meio carismático, ninguém aponta para um irmão e diz assim: aquele irmão tem o dom da sabedoria, aquele lá tem o dom da fé, aquele tem o dom do conhecimento. Ninguém fala isso. Apenas mencionam línguas e profecia. Agora, eu creio que nós caímos num equívoco. Eu tenho visto a defesa de alguns irmãos mais da nossa linha, que nós vamos rotular-nos assim de tradicional. O tradicional é um rótulo bom, não é ruim não. Gente firmada. Mas eu acho que nós cometemos um equívoco sério. Gente, eu já vi professor de respeito tentar usar uma hermenêutica torta aqui em 1 Coríntios 13. Não dá para aguentar essa hermenêutica. Vamos abrir em 1 Coríntios 13. Nós temos que ser honestos com o texto. 1 Coríntios 13 diz assim: versículo 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A defesa de que o que é perfeito aqui é a formação do cânon é uma forçação de barra terrível. Nós temos que, a hermenêutica mais saudável é aquela em que o próprio escritor, ele estava entendendo o que ele estava falando. O apóstolo Paulo não tinha ideia de que iria existir um
compêndio chamado Novo Testamento. Quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, não lhe passava pela cabeça que um dia, no futuro, ele nem pensava que ia ter tanto tempo pela frente, ele esperava a vinda de Jesus para os seus dias. Quando vier o que é perfeito, jamais poderia ser a formação do cânon. Mas eu tenho ouvido gente boa defendendo esta tese, para querer anular a ideia de que não mais existem línguas. Nós não podemos fazer isso, isso nos desacredita com as Escrituras. Se há exagero, se há confusão no meio pentecostal que a gente não quer, isso não pode nos levar a tomar uma postura inconsistente com as Escrituras. O que Paulo está falando aqui não é nada de cânon. O que é perfeito, todo o contexto aqui, é a volta do Senhor. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. O cânon está formado, eu me conheço como sou conhecido. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Já passou a ciência, o conhecimento não passou. Este texto aqui não pode significar o cânon. Então nós temos que aceitar a contemporaneidade desses dons, desta lista toda. Não podemos suprimir alguns. Você pode estar numa situação aflitiva em que você tem necessidade de sabedoria e o Senhor lhe concede sabedoria para resolver aquela questão. Isso foi um dom ocasional, você não o tem permanente como Salomão teve. Assim também conhecimento, assim também fé, assim também dons de curar. Ninguém detém o poder da cura. Uma pessoa pode receber uma manifestação ocasional de dom de curar e Deus usá-lo para curar, mas ele não pode daí para frente dizer tarde da bênção, oração da fé pelos enfermos. É tolice. Valnice diz muito diferente de Paulo. Valnice diria a Timóteo assim: Timóteo, reivindique a cura que Jesus levou sobre si na cruz. Paulo não disse assim para Timóteo: Timóteo, tome um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades no estômago. Deixei Trófimo doente em Mileto. Onde está o equívoco destes irmãos? É por terem tido um dia uma experiência genuína de cura, Deus tê-los usado de forma sobrenatural para a cura de alguém, interpretarem que receberam o dom permanente de cura, e daí para frente começam a exercitar o que entendem ser dom permanente. Oração da fé de que fala Tiago não é alguma coisa que nós possuímos. Oração da fé é uma revelação de Deus. Nosso segundo filho nasceu no Piauí com os 2 pés tortos e com torcicolo congênito, não dobrava o pescoço. Com 12 dias ele foi engessado, passou por 3 cirurgias nos pés, mas o pescoço não resolvia. Já tínhamos feito tudo que você pode imaginar para resolver o problema do pescoço e não resolvia. Um dia nós estávamos orando ao lado do berço do Guilherme, totalmente desanimado. Senhor, o que fazer com esse menino? Quando eu ouvi estas palavras, não foi eu pensando alto não, uma voz falou comigo: por que você não me pede para curar o pescoço dele? O que vocês acham que eu tinha que fazer? Senhor, cura o pescoço do Guilherme. Na hora não tinha mais nada. Aí eu entendi que aquilo é o que Tiago chama de oração da fé. É a diferença entre logos e rema. A fé vem pela palavra. A palavra ali em Romanos 10:17 é rema. Rema é a palavra vivificada. Quando Deus revela, a fé responde. O nosso 4º filho estava morrendo com uma doença incurável chamada mucoviscidose, e acoplada com uma outra doença em que ele não retinha a proteína, não podia comer nada, nem leite de soja, era tomar e sair por trás. Estava raquítico, morrendo. Uma madrugada, minha esposa desesperada, eu estava dormindo, e ela orando, ela ouviu.
o menino está curado. Ela pensou, bom, é Deus que está me falando, o menino está curado, vou experimentar. Foi lá, fez uma baita mamadeira, com tudo que tinha direito, tocou e ficou observando. Não aconteceu nada, continuou dando. É o maior bezerro que tem lá em casa. O mais alto, quando falta leite na geladeira, reclama. Isso foram manifestações ocasionais de cura. Eu não tive